Boa noite, doutores, boa noite, doutoras, boa noite, bancada, boa noite, internautas. Hoje, dia 1º de maio de 2023, um dia muito especial, porque é o dia do trabalhador, dia do trabalho, dia do trabalhador, enfim. Quando são 20 horas e 33 minutos, um horário bastante interessante, com apenas 3 minutinhos de dilatação de prazo, saudamos os nossos presidentes regionais, seus respectivos suplentes, internautas, jornalistas, especialmente o jornalista do Jornal O Novo, da cidade de Novo Hamburgo, José Luiz, que tem a sua plataforma no Twitter, e o Dr. Domingos da Paz, que também, além de advogado, também é jornalista, além de todos os demais profissionais da comunicação séria e verdadeira, sobretudo aqueles que estiveram fazendo a cobertura do evento no estado do Piauí. Na live de hoje vamos tratar um pouco de algo muito abandonado no mundo jurídico, o sofismo e a sua arte de enganar. Nós vamos já vamos falar nisso. Aliás, em uma obra de Arthur Schopenhauer, denominada Como Vencer um Debate Sem Nunca Ter Razão, esta obra retrata está praticamente em sintonia com outro pensamento filosófico de Protágoras. Lembra do filósofo Protágoras? Que diz que os sofistas eram considerados mestres na história da oratória. Pois é, acreditavam eles que a verdade era múltipla, relativa e imutável. Protágoras foi um dos mais importantes sofistas com esse pensamento. Pois bem, além disso também, eles eram chamados de sofistas, termo que originalmente deveria significar sábios, né, Dr. Robson? Mas adquiriu o sentido de potencial desonestidade intelectual, principalmente por conta das definições ao longo dos anos que foram acumulados e despejados pelos atuais sofistas de plantão. Aliás, o sofismo já vem sendo analisado e criticado ao tempo de Aristóteles e, obviamente, Platão, que são da escola socrática. Pois então, Aristóteles, por exemplo, definiu os sofistas como a sabedoria, chamada também de sapiência. Quem não se lembra dessa palavra? Aparente, mas não real. Para ele, os sofistas ensinavam a argumentação de respeito de qualquer tema, mesmo que os argumentos não fossem válidos. Ou seja, não estavam interessados pela procura da verdade, e sim pelo refinamento da arte de vencer discussões, tal qual como Schopenhauer, pois para eles a verdade era relativa de acordo com o lugar e o tempo em que o homem está inserido. Olha, a verdade é sempre a verdade, né? Comparem isso ao seu tempo de academia de direito. Fazer sombra a um mestre, a um professor, a um orador, se traduzia, na grande maioria das vezes, na afronta da autoridade em sala de aula, quando muito significava a reprovação sumária do semestre. Mas antes disso, antes de entrar nesse tema tão importante para todos nós, queremos antes fazer uma espécie de uma homenagem, né? Uma homenagem muito especial para o Dia do Trabalhador. Assim como nós, da família NB, operamos voluntariamente em todo o território nacional. E nesse feriado de 1º de maio, expressamos nossa gratidão a todos os operadores do direito, trabalhadores em geral, de todo o país. Profissionais do direito por demonstrar o quão heróis estão sendo na nobreza da atitude de se dedicarem às atividades fins da NB para garantir a sequência dos trabalhos para alcançar o direito ao livre exercício profissional. Continuem sendo protagonistas dessas suas próprias histórias na busca pela produção da engenharia jurídica, processuais e materiais, para se tornarem guardiões dessas práticas jurídicas acrescidos muitas vezes pela solidariedade de o quanto somos importantes e tanto quanto somos interligados e o quanto dependemos uns dos outros nessa grande família ANB. Oferecer o melhor de cada um de nós e pensar nas pessoas e pelas pessoas, aproveitando a contribuição de todos para todos e atuando para superar nossas deficiências, carências, muitas vezes buscando maneiras de se adaptarmos rapidamente ao novo cenário
a fim de alcançarmos os objetivos da ANB, de maneira criativa e de um novo olhar, com os olhos voltados ao crescimento continuado. Assim, nesse dia 1º de maio de 2023, parabéns a todos os trabalhadores desse enorme continente chamado Brasil. Uma homenagem especial aos operadores do direito da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Pois bem, dito isso, vamos fazer vamos dar as boas-vindas aí ao doutor Hermenegildo Ribeiro Alberto. Boa noite, meu irmão. Seja muito bem-vindo a essa seleta bancada. Vamos, então, tratar do que foi tema palco na semana que passou. Antes, porém, nós queremos, além de apresentar o destaque do importante evento ocorrido na semana passada, sobretudo no dia 26 de abril, que foi a solenidade de posse da diretoria regional da ANB no estado do Piauí, eleita pelos seus advogados. O ato se realizou no Hotel Oio Real Palace Hotel, com a participação de convidados especiais, entre eles empresários, jornalistas e filiados da ANB. E também tivemos uma solenidade muito importante que nós já vamos comentar em seguida. Mas antes disso, vamos dar as boas-vindas para as considerações iniciais de cada um dos painelistas, iniciando pelo Dr. Robson Ramos. Boa noite, doutor, para as suas considerações iniciais. Boa noite a todos, boa noite, sejam bem-vindos aqui o Dr. Tony, Dr. Hermenegildo e a doutora Leonice, Dr. Domingos, que a gente conversa sempre, até no WhatsApp toda hora, né? E aos nossos colegas, que mais uma vez prestigiam a gente. E essa live é principalmente feita para eles, né? Para os nossos colegas, que a gente espera que essas lives contribuam para que a gente faça alguma alteração, mude o ambiente em que a gente vive. Boa noite. Perfeito. A todos. Doutora Leonice, para as suas iniciais. Boa noite, seu microfone está fechado. Dr. Robson, Dr. Domingos, Dr. Hermenegildo, Dr. Tony Bozon e a todos os advogados e advogadas da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, aos advogados que não pertencem à associação também, ao Brasil, o nosso boa noite. Doutor Domingos da Paz, meu irmão, para as suas considerações. Boa noite aos panelistas, Dr. Robson, doutora Leonice. Prazer em conhecer o Dr. Tony e o Dr. Hermenegildo. O Dr. Hermenegildo parece que já é meu amigo no WhatsApp, só que parece que ele não recebe mensagem. E boa noite aos nossos internautas, principalmente os que estão sintonizados, né, nossos irmãos advogados e advogadas que estão sintonizados aqui na grande ANB. Perfeito. Doutor Tony Bozon, muito boa noite. Microfone fechado. Boa noite, doutor Carlos. Prazer estar falando com os colegas da bancada, doutor Robson, doutora Leonice, doutor Domingos e doutor Hermenegildo Ribeiro Alberto, nosso presidente aqui no Piauí. Dizer que é uma grata noite estar aqui conversando com os nobres e com os que estão acompanhando também por todo o Brasil esta live. Doutor Hermenegildo Ribeiro Alberto, muito boa noite, meu irmão. Tudo bem? Que bom Tudo estar bem, aqui conosco. Boa noite. Isso. Boa noite, caríssimo doutor Carlos Schneider, doutor Bozon, doutor Robson Ramos, doutor Domingos da Paz, doutora Leonice, minha grande vice-presidente aí, que brilhou também na nossa posse, né? Explanação divina. E dizer que é um prazer estar com vocês nesta noite, né? 1º de maio, Dia dos Trabalhadores. É isso. E a luta continua, doutor. Boa noite a todos. Maravilha. Só para terem ideia, nós, semana passada, eu e a doutora Leonice, estivemos em Teresina, no estado do Piauí, amavelmente recebido pelos anfitriões, doutor Hermenegildo e doutor Tony, né? Tivemos uma recepção maravilhosa no aeroporto, né?
E olha só, nós só temos que agradecer o carinho e a hospitalidade recebida do povo do Piauí, notadamente pela nossa diretoria regional. Além dos dirigentes e filiados, também essa diretoria que tomou posse de uma forma bastante solene e determinada para prosseguir na luta das atividades da ANB. E nós não poderíamos deixar de compartilhar com vocês esse momento importante, né? Porque para nós queremos também aqui fazer um agradecimento muito especial à cerimonialista, né? Nós já vamos falar dela daqui um pouco, que é a senhora Patrícia, né? Que gentilmente é a irmã do Dr. Hermenegildo, que procedeu o ato de solenidade cerimonialista aí no nosso evento no estado do Piauí. Nós vamos apresentar agora um PowerPoint, né? Essa aí é a mesa oficial, como vocês podem ver, dando posse ao diretor de redação de textos, o doutor Francisco da Paz Macedo, né, que aí está tomando posse, e aqui está a mesa diretora, doutor Francisco está aqui na ponta, né? Estiveram todos presentes em ato solene, que foi realmente um espetáculo, não tem reparação a ser feita. Logo em seguida, também a posse do Dr. Carlos Alberto Rodrigues Soares da Silva, como diretor de eventos da Diretoria Regional da ANB no estado do Piauí. Como podem ver também, a entrega, além do termo de posse assinado, a entrega do certificado de posse. Tá? Depois temos aqui a posse do Dr. Francisco Vieira Filho, que é o diretor de comunicação social, né, e que todos nós sabemos que tem uma atividade bastante importante na divulgação das atividades fins da ANB no estado do Piauí. Depois, ato contínuo, o tesoureiro, né, o Dr. Chidelmir da Silva Pereira, tá Pereiro aqui, mas é Pereira, e ele também, integrando a equipe, terá uma função bastante singular em suas atividades. Aí. Tem um microfone aberto aí. Tem um microfone aberto. Não dá problema. Tem um microfone. Era o meu, doutor. Era o seu. Era o Saiu meu. do outro. Desliguei. Tá, perfeito. Ok. Então tá, esse é o doutor Chidelmir, como podem ver na tela, e a doutora Leonice documentando tudo aí na parte posterior, e também um jornalista aí da cidade de Teresina, fazendo a cobertura de uma emissora de televisão local, né, doutora Hermenegildo? Depois você, se quer comentar agora, quem é, doutora? Não, deixa para minha fala mesmo. Tá. Ok. Depois temos aqui a posse do Dr. Francisco de Carvalho, que é o secretário, também recebendo o termo de posse, o certificado de posse, bem como assinou o termo assumindo a responsabilidade da Secretaria da ANB no estado do Piauí. Aqui temos o Dr. Antônio de Araújo Martins Neto, que está conosco, o Dr. Tony Bozon, recebendo o certificado de posse também da Presidência Nacional como vice-presidente da ANB no estado do Piauí. E, por fim, aqui a homenagem ao Dr. Hermenegildo Ribeiro Alberto, recebendo também o certificado de posse como presidente da Diretoria Regional da ANB no estado do Piauí. E não poderia ser diferente fazer uma homenagem justa à cerimonialista senhora Patrícia Maria da Silva Matos, que com maestria conduziu o cerimonial de posse ao longo de todos os seus eventos. Fez a abertura, o desenvolvimento, o encerramento com toda a maestria. Então, a senhora Patrícia, queremos aqui render as suas homenagens, as nossas homenagens, bem como ao seu esposo, o engenheiro Reginaldo, né, a quem aqui rendemos as nossas homenagens pela presença ao lado de sua amada. Então, nós queremos também registrar a presença do presidente e da vice-presidente da ANB Nacional no evento, dando posse
a essa diretoria maravilhosa no estado do Piauí. Nós já temos recebido algumas informações de outros estados que querem promover também esse mesmo cerimonial, basta apenas criar o dia e hora, dia e local, né? Enfim, a estrutura toda como foi montada no estado do Piauí. Então, doutor Hermenegildo e toda a sua diretoria, doutor Tony, parabéns pela incumbência e tenho muito boa sorte aí na condução das atividades fins da ANB no estado do Piauí. E eu quero apenas dizer também aos nobres doutores que o doutor Hermenegildo havia convidado o doutor desembargador, como é o nome dele? O desembargador... James Pereira, né? Deixa eu ver. Ele inclusive, a secretaria dele... José James Gomes Pereira. Exatamente. Ele manda aqui... Dá para ver na tela aí ou não? Dá para ver na tela o ofício que ele mandou, não? Doutor Hermenegildo? Oi. Dá para ver na tela aí a transmissão, não? Não. Doutor... Não. Estou vendo, não. Compartilhar a tela. Vamos compartilhar a tela com o guia Chroma aqui, ó. Vamos ver aqui. Tá aqui o expediente que ele mandou, né? Agora dá para ver, né? Dá para ver. Isso. Dá para ver o expediente encaminhado ao doutor Hermenegildo Ribeiro Alberto, já na condição de presidente estadual do Piauí, né, dizendo de que ele estava impedido de participar, contudo informa a impossibilidade de comparecimento em razão de viagem já agendada ao tempo em que aproveita a oportunidade para parabenizar os empossados e manifestar meus mais sinceros votos de pleno êxito na gestão. Cordialmente assina em seu nome, aliás, está aí ó, o nome do desembargador, José Ribamar Oliveira, do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Queremos então agradecer de forma gentil, respondida pelo desembargador, ao convite formulado pela diretoria regional da ANB do Estado do Piauí. Então, de tal maneira, doutor Hermenegildo, franquei a palavra ao doutor para tecer seus comentários. Mais uma vez, boa noite de segunda-feira, esse 1º de maio. Foi com prazer que a diretoria nacional regional do Piauí, eu e meu irmão, doutor Tony Bozon, grande advogado também, receber a nossa direção nacional na pessoa do doutor Carlos e do doutor Leonis. Na minha avaliação, realmente atendeu às expectativas dos nossos associados da ANB Regional Piauí. Foi uma maravilha, um evento bem mesmo aconchegante, né, onde houve as falas dos nossos presidentes, vice-presidentes, tanto da nacional como regional, né? Então, ou seja, todo início, ele começa assim, um prédio se começa pelo alicerce, pela base. Depois vai vir outros andamentos dos cômodos, mas nós plantamos essa basezinha aqui no Piauí, obviamente com todo o apoio da nossa ANB nacional, a ANAB nacional, e dizer que a batalha não é fácil, os entraves jurídicos vão acontecer, mas nós estamos preparados, eu, doutor Tony Bozon, e os demais advogados dessa diretoria, estamos imbuídos de um grande propósito, que é a defesa dos nossos advogados, de um modo geral, do Brasil, obviamente, do nosso estado do Piauí. Então, eu fiquei muito feliz em ter a presença da Nacional, dando esse apoio incondicional a esta regional, Piauí. Creio eu que todas as demais regionais vão ser atendidas a contento com esses dois brilhantes advogados, a advogada da doutora Leonice, doutor Carlos Schneider, na assistência, no que for possível,
atender todas as regionais do nosso Brasil. Estas são as minhas primeiras considerações e vamos aguardar os desenvolvimentos de muitas outras falas dos nossos colegas que aí estão nessa bancada maravilhosa. Olha, doutor Aguinaldo da Silva, já faz vários anos que se fala aí que os bacharéis vão advogar tudo mentira. Você não pode afirmar esse tipo de afirmativa, isso talvez seja no seu conceito. Aquilo que o seu cérebro alimenta serve para você. Mas aqui nós estamos trabalhando na ANB por você também. Tá certo, doutor Aguinaldo? Não seja tão pessimista. As peças estão caindo uma a uma. Então tem um pouco de paciência, um pouco de discernimento, que nós precisamos trabalhar em equipe. Nós estamos trabalhando em equipe. E nós vamos advogar, sim, doutor. Fique tranquilo que a sua vez também vai chegar. Doutor Tony... Na verdade, nós já estamos advogando. Aqui, claro, é óbvio. Nesta live é advogar. Exato. Fala, doutor. Diga, doutora. O doutor Aguinaldo aí, infelizmente, ele não faz parte da família de advogados e advogadas da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Porque se ele fizesse, ele não estaria se considerando bacharel, e sim um advogado. Tá, doutor Tony Bozon. A palavra é toda sua para as suas considerações. Queremos ouvi-lo. Aliás, eu quero dizer para o doutor, daquele nosso maravilhoso jantar na chegada no dia 25, eu e a doutora Léo, e você, experimentando os pratos típicos do estado do Piauí. Que maravilha, doutor. Eu perdi. Boa noite, doutor Carlos. Boa noite, doutor Carlos. Boa noite a todos mais uma vez. Foi um prazer receber o senhor aqui, a doutora Leonice. E realmente a luta é grande. A gente mandar um abraço também para o doutor Carlos Alberto, da ANB Piauí, que está nos assistindo. Exatamente. E dizer para o doutor Aguinaldo aí que se ele não acredita na luta, eu acho que ele está perdendo o tempo dele aqui na nossa live, né? Então era bom ele gastar o tempo dele de uma forma em algo que ele acredita, né? Porque essa palavra de desânimo não vai chegar até a gente. É uma construção, não se mata essa mentira de uma noite para o dia, e temos avançado bastante, e eu não costumo entrar em brigas, em lutas que eu não acredite, né? A primeira vez que eu vi tratar sobre a matéria foi o doutor Hermenegildo, que trouxe para nós, e eu analisei friamente, juridicamente, politicamente, todas as informações, tudo aquilo que ele me narrou sobre essa luta, e aqui estamos que acreditamos no trabalho feito por todos, e aqui queremos mais uma vez parabenizar o doutor Carlos e a doutora Leonice, doutor Domingos, né, doutor Robson e todos aqueles que fazem a ANB Nacional. Aliás, todos nós aqui que estamos aqui fizemos a ANB Nacional com os nossos internautas aí, que nos acompanham todas as segundas-feiras, e muitos daqueles que não podem acompanhar, olham a live depois e fazem os seus comentários. Então, eu quero lhe agradecer muito, doutor Tony e o doutor Hermenegildo, não só pelo carinho da recepção, mas pelo transporte, pelo deslocamento, na noite do nosso agradável jantar, lá na casa do nosso irmão lá, maravilhoso, é memorável o que aconteceu. E só, doutor Hermenegildo, vim embora sem trazer o roupalo. O que eu vou fazer agora? Nós vamos dar um jeito de mandar para o senhor. E a doutora Leonice também, a cajuína. Então foi maravilhoso. O nosso jantar na confraria, o show também foi, o nosso almoço, né? Foi espetacular também. Muito mais. Nada a retocar, doutor Hermenegildo. Nada a retocar. Maravilhoso. Então, de tal maneira que nós queremos mais uma vez saudar o povo piauiense, dizer que nós estamos muito gratos por tudo que se passou com nós, e eu quero também fazer uma saudação muito especial a meu grande amigo aqui do Rio Grande do Sul, que não é advogado, mas é um tradicionalista aqui do Rio Grande do Sul, o meu querido amigo Damasceno Silva Lemos, bem pertinho daqui, alguns quilômetros, mas quero fazer uma saudação muito especial e dizer que eu quero lhe mandar um abraço bem cinchado, como se diz aqui na gíria gaúcha, né? Um abraço bem apertado. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado por estar aqui conosco.
E doutor Hermenegildo, próximo passo, quais são as regras aí para Piauí? Depois nós vamos entrar com notícias aí com relação às nossas atividades, nossas ferramentas de tecnologia da informação, que o Matheus nos passou aqui, mas daqui a pouquinho nós vamos falar. Quais são os próximos passos daqui para frente, resumidamente, doutora? Doutor Carlos, é a nova bancada de advogados. Aqui no Piauí, nós vamos sentar, eu estou de Bozão, mas nós já temos em mente oficializar alguns órgãos competentes. Por exemplo, nós vamos notificar, ou seja, noticiar e vamos fazer de ofício a Delegacia Geral de Polícia. Por quê? Porque nós temos muitos advogados já atuando nesta área. Vamos fazer um expediente para o delegado geral, vamos fazer a reunião do delegado geral, nós, doutor de Bozon e outros diretores da ANB, para que seja acolhido a contento os advogados quando chegarem com clientes da ANB, Tem um colega meu, policial civil, do 10º DP, eu estive com ele ontem, quando chega alguém, advogado, pergunta, você é filiado, você é associado na OAB ou na ANB? Ele já disse isso na delegacia. E ele disse assim, pois eu vou atender tanto da OAB como da ANB, porque todos são advogados. Isso é um colega meu, que é escrivão de polícia no 10º Distrito Policial. Então, nós vamos fazer esse expediente que é louvável, para que os delegados acolham, recebam os nossos advogados do Piauí nas delegacias de tal, por pena de nós entrarmos com ação de danos materiais, danos morais, se algum for achacoalhado, for desonrado na delegacia. Nós estamos preparados para este fim. Eu vou conversar com o doutor com mais calma, nós vamos sentar e depois com o Tribunal de Justiça, com o presidente do Tribunal de Justiça, para nós começarmos a ganhar espaços jurídicos no estado do Piauí e também nas faculdades, procurar reunião com os diretores, com os reitores, tanto federal como privadas. Esse é o nosso papel, esse é o nosso intento daqui para frente, doutor Carlos. Perfeito, doutor Tony. Muito bom saber que você está lá na Simpol, né, em primeiro lugar. E segundo, eu pude perceber que nós temos muitos colegas em nossa situação lá também, o que com toda certeza vai criar um novo preâmbulo na história da advocacia do Brasil. Porque, percebam, pode até ter gente aqui, e eu acho que em breve nós teremos algumas surpresas que virão aí, com literaturas, enfim, mas o que nós precisamos saber e entender, que nós somos o verdadeiro advogado formado e diplomado por um ato jurídico perfeito a partir da emissão da autorização do MEC às instituições de ensino que nos outorgaram os diplomas. Portanto, o Estado brasileiro nos outorgou o diploma, dizendo que nós estamos aptos ao exercício profissional. Essa história de dizer que vem uma prova após da sua diplomação não encontra amparo na Constituição Federal. E quando sequer uma emenda à Constituição pode ser emendada a fim de subtrair garantias de direitos fundamentais, essa Lei 8.906, além de ser uma grande fraude, ela é uma fraude em sentido material e em sentido formal, que vem e diz que você não pode trabalhar porque você precisa submeter uma prova para uma instituição que sequer participou do seu processo de formação acadêmico. Isso é a mesma coisa que um médico querer que você preste exame para uma instituição, um CTG, por exemplo. Né? Você tem que provar que você é médico. Provar para quem? Ela já provou para os mestres que ensinaram, já provou para a faculdade que formou, já informou o próprio MEC, que é a pessoa formada. Então, são retóricas sofistas, Dr. Robson Ramos, são retóricas de sofistas que, mais uma vez, querem sepultar a capacidade técnica dos profissionais por conta da soberba daqueles que ensinaram. Então, Dr. Tony, Dr. Hermenegildo, vocês estão de parabéns, né? Foi uma cerimônia extraordinária, né? Espetacular, foi um ato solene, maravilhoso, e nós vamos publicar o vídeo do seu discurso e o vídeo da abertura feita pela doutora Patrícia, pela dona Patrícia, senhora Patrícia,
que, mais uma vez, nos brindou com seu belíssimo trabalho, né? E a quem aqui queremos externar, render as nossas homenagens por tão belo trabalho prestado à ANB do Estado do Piauí. Doutora Léo, queres fazer algum adendo aditivo ao evento do Piauí, antes de nós entrarmos para o próximo tema? Quero sim. Eu quero mandar um abraço bem apertado. Doutor Hermenegildo, sua esposa, doutor Tony Bozon, esposa, a senhora Patrícia, irmã do doutor Hermenegildo, o senhor Reginaldo. Olha, nós fomos muito bem recepcionados. Nós só temos a agradecer tudo que vocês fizeram e proporcionaram a nossa ida no Piauí. Olha, não tem palavras para agradecer tudo que vocês, da forma que vocês nos recepcionaram e nos trataram aí. Eu só tenho a agradecer. Perfeito. Obrigado. Perfeito. Alguma consideração sobre o tema ainda, ou vamos entrar no próximo assunto? Eu quero só fazer uma colocação aqui, doutor Carlos, que eu mandei um vídeo para o senhor, mandei para o doutor Menegildo, acho que para o doutor Tony também, para o doutor Domingos. Doutor Robson, eu não me lembro se eu mandei, não. Que foi um vídeo, e coloquei também, inclusive, na plataforma da ANB do Telegram, né? Os filiados associados, tratando dos tipos de provimentos, né? E que está lá naquela lei, lá no artigo 8º, que foi regulamentado em provimento. E ali está muito claro que mais um crime que foi cometido nessa 8.906 a partir de 1994. Porque o provimento, ele é um ato administrativo vinculado ao poder público, vinculado a 8.112/90. Se a OAB tivesse que prestar esse exame, ela teria que prestar antes de 1991, porque até lá ela mantinha um vínculo público. A partir de 94, ela deixou de manter qualquer vínculo público para ela ter embutido dentro do artigo 8º lá, que o exame de ordem foi regulamentado por provimento. Provimento não é lei. Provimento é um ato administrativo do funcionalismo público, do órgão público, da investidura pública, do cargo público. Não tem nada a ver. Isso daí é um crime que eles cometem desde 1994, e muito me espanta que muitos e muitos advogados nunca se atentaram, sem falar nos termos dos demais crimes, que provimento não é lei. Não existe lei para aplicação desse crime. É mais uma que nós vamos bater para cima, e que os desembargadores, juízes que são investidos do provimento do cargo público, que ele aprecie isso, que nós somos advogados não investidos de cargos públicos e temos a nossa profissão liberal, uma profissão reconhecida pelo nosso diploma, e somos advogados iguais a todos, desde o início do primeiro diploma de advogado. Perfeito. Eu só quero fazer uma saudação muito especial ao doutor Enoque Ferreira de Souza, um dos mais recentes filiados da ANB. Embora já estivesse mandado no passado um formulário de filiação, mas não estava completo. Agora o doutor Enoque acaba de concluir a sua filiação, e já foi deferida, doutor Enoque. Tá bom? Doutor Tony, o doutor ia fazer um comentário ou não? Doutor, porque o senhor falou aqui com relação aos policiais civis, né? A Polícia Civil do Piauí, se não me engano, desde 2004, a obrigatoriedade além do concurso público, 2018, em 2004, ela tem que ter um nível superior. E a grande maioria dos policiais civis são bacharéis em direito, ou seja, são formados em advocacia. Então, realmente é um campo muito vasto para a ANB, né, que está sendo apresentada. Alguns já estão procurando a gente. No meu caso, em particular, que sou presidente do sindicato estou presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Piauí, eu só tenho que ter essa medida para que não haja uma dificuldade jurídica quando eu estiver representando quem, entendeu? Mas aqui realmente
o trabalho já começou a chamar a atenção, já existe tanto apoio de advogados da OAB, como críticas também, e isso faz parte do jogo, da construção, faz parte da história. Perfeito. E nós queremos aqui também abraçar todos os advogados, independente de estar inscrito ou não na OAB, porque a nossa grade curricular é a mesma. Portanto, o fato de prestar um exame ou não os torna mais seletivo do que outros que não prestaram ou que prestaram e não lograram êxito. O fato é que nós sabemos o que é essa insana prova. Ela é uma reserva de mercado e um caça-níquel fantástico. E nós, até hoje, não sabemos para que esse dinheiro é usado e qual é a sua destinação. Tudo isso precisa ser esclarecido. E agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal diz que a OAB não precisa prestar contas nem para o Tribunal de Contas, nem para ninguém. Não, acho que nós também não vamos mais declarar imposto de renda, né, doutora Léo? Também não precisamos nem mais declarar nada para ninguém, porque, afinal de contas, se um pode, porque o outro não pode, né? Só, não apenas nós, mas os grandes empresários aí não precisam mais fazer a DIPJ, não precisa mais prestar conta à Receita Federal, ao Estado, não ao município, você entendeu? Não precisa, gente. Para que ficar jogando essa fábula de dinheiro, você entendeu, dentro dos cofres públicos? Ué, a OAB não precisa prestar contas a ninguém da fábula de numerários que ela recebe. O STF decidiu. Se ele decidiu para ela, enquadra todos os empresários do Brasil, todas as associações do Brasil, todos os conselhos de entidade de classe. Porque o que é para um é para todos. Exatamente. Nós recebemos aqui do nosso arquiteto, né, nosso engenheiro de TI, o Matheus Paz, né, ele nos informa aqui o seguinte: com relação ao site, com relação ao banco de dados, esperamos que até a próxima quinta-feira teremos tudo pronto e funcionando 100% para o uso. Então, gente, preparem-se. E nós vamos precisar de algumas informações dos nossos inscritos. Possivelmente faremos um comunicado no próprio site, antes de colocar o Cadastro Nacional dos Advogados. Nós vamos expressamente pedir para que cada um assine um documento autorizando figurar no cadastro, tá bom? Então, de tal maneira, a ANB, mais uma vez, dando um passo certeiro, porque alguém precisa tomar uma atitude, porque o direito não pode continuar sendo vítima da mentira. Nós somos vítimas da nossa profissão, em que fomos divididos por uma instituição fantasma, né, por uma instituição que nos perturba dia e noite, né, e que nós não podemos mais continuar aceitando essa perversão, uma vez que o próprio judiciário, muitos juízes e desembargadores já sabem o que está acontecendo no país. Muitos. Mas estamos ainda a depender o que o doutor Paulo vai argumentar na nossa ADI. Né? Então, eu quero dizer que o Matheus já está preparando a publicação e a abertura do site, que vai funcionar como órgão de consulta e interação dos nossos filiados com relação àqueles que têm a carteira, né? Tem um certo destaque dentro do banco de dados, e os filiados, de um modo geral, a eles estão abertas essas possibilidades de participar desse evento. Agora, um outro detalhe, doutora Léo e nobres painelistas e advogados internautas, nós temos recebido algumas informações de pessoas que são chamados para deporem na Polícia Federal, alguns, não são meia dúzia, né, para deporem na Polícia Federal sob o argumento que estariam praticando o exercício ilegal de profissão. Eu quero pedir para que essas pessoas tratem com denoto, com respeito, e vão à polícia, narrem tudo aquilo que a ANB está denunciando. Levem as provas se for preciso, mas não se humilhem, não se curvem à ilicitude, porque vocês são advogados. Diga, doutor Tony. Inclusive, quando forem
participar das suas oitivas, requeira que reduza a termos, ou seja, que conste nos seus depoimentos tais informações, certo? Sob pena de não assinar O termo. a oitiva. Exigir que se conste na narrativa e coloque-se essas provas que temos contra a afinada OAB. E contra a Lei 8.906, que se traduz no mais gritante e vergonhoso instituto normativo hoje que vige nosso direito, né? Doutor Domingos da Paz, algum reparo a ser feito? Não, está perfeito. Perfeito. Eu tenho uma visão um pouquinho mais ampliada. Eu acho que essa posse no Piauí é a primeira de muitas outras que seguirão, né? E hoje à tarde ainda conversei com o presidente e nós falamos a respeito disso. Ou seja, fazer um grande movimento a nível nacional, com palestras, né? E levar a literatura jurídica para todos os associados do Brasil inteiro, ou seja, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Piauí, Paraíba, o Brasil inteiro, onde tem uma sede regional da ANB, da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, a gente vai procurar interagir e agregar todos os advogados que operam tanto na ANB, tanto quanto na Alma Penada. Então, vem tudo para cá, a gente fazer um bem bolado aqui, fazer um bem bolado aqui, para levar a informação, definitivamente a informação jurídica, do mundo jurídico, né, para os nossos colegas advogados do Brasil inteiro. Aquilo que a Alma Penada não faz, eles vão fazer. É simples a coisa. Perfeito. O doutor Robson Ramos quer fazer algum comentário, alguma reparação? Não, só quero dar os parabéns aos doutores que fizeram esse evento, né? Isso é uma coisa fantástica. Para a gente que, antigamente, lembra, doutora Leonice, era chamado de doido, ver essa coisa acontecendo é uma coisa emocionante. Doutor Robson, eu não me esqueço até hoje, quando nós entramos em contato com, Deus o tenha, né, o Reinaldo Arantes, que nós fomos levar a notícia para ele, referente ao decreto 11/91, que ele nos chamou de louco. Você se lembra? Chamou de louco. Aí eu rodava para cá, rodava para lá, tentando localizar o telefone do doutor Carlos. Aí ele me passou um telefone, quando eu liguei, o doutor José Luiz me atendeu, aí o doutor José Luiz me deu o telefone do doutor Carlos. E eu ligava para o doutor Carlos me atendia. Aí, com muita sorte, o doutor Carlos me atendeu. Aí nós começamos, né, colocar isso aos 4 cantos do mundo, e viemos, e olha o quanto nós avançamos. Olha o quanto, a ANB descobriu, né? Isso tem um livro que está sendo elaborado. Isso já tem um livro, né, doutor Domingos? Já tem um livro que está sendo, né, doutor Carlos? Isso vai ficar na história para muitos e muitos. Somos advogados. Quem está chegando agora não entende a nossa emoção, né, doutora Leonice? Porque quando a gente começou, era tipo aquela história lá do... a gente estava lutando contra moinhos de vento, né? Ninguém acreditava na gente, né? O que a gente dizia, a OAB não existe, ninguém acreditava nisso. Não. Depois, a gente defendia que bacharel é advogado. Então, todos os argumentos... Você estava advogado, né, doutor Robson? Oi? Você estava nos Estados Unidos, Isso. A gente falava pelo mensagem, porque não tinha WhatsApp não, gente. Não existia ainda. Não, era por e-mail e pelo mensagem. Eu conversava com o doutor Robson Ramos de madrugada, com a doutora Valquíria, de Minas, de madrugada, com a falecida Geisa. Então, quando a gente vê aqui esse evento que teve ali no Piauí, outro no Rio de Janeiro, isso é emocionante para a gente, porque a nossa luta já valeu a pena. Nós já chegamos
muito além de onde era inimaginável naquela época, né? A doutora Aldenora, presidente do Estado do Rio de Janeiro, da NB do Rio, está aqui conosco, né? A quem queremos aqui render a nossa homenagem a ela, pelo carinho, pela dedicação do evento lá, e aqui também saudar o nosso presidente do Estado do Paraná, doutor Nelson Cipriani, né? A quem rendemos aqui o nosso abraço, o nosso fraternal abraço. E além de dar os parabéns, quer agradecer, né? Muito obrigado pelo que vocês fizeram. Isso é um presente para a gente, né? A gente e continuam fazendo, né? E continuam fazendo. O doutor João Horácio Cassales também está conosco aqui de Porto Alegre, né? É o contador da NB, e a quem queremos saudar e homenagear também essa grande figura que está sempre presente com a gente, né? Tem um grande escritório de contabilidade em Porto Alegre, e gentilmente nos brinda, né, com tão importantes serviços da ANB, para que a gente possa ter toda a nossa situação fiscal e fiscal, sobretudo, em dia. Então, muito obrigado, doutor João Horácio, por estar aqui conosco, o doutor Maurício Rabelo, o nosso grande diretor de comunicação social da ANB, entre tantas pessoas que eu poderia citar aqui. Eu acho que até tem o doutor Carlos Alberto, né, que é aí da diretoria também, há pouco disse que a sua esposa mandou um abraço à doutora Léo, né? Não sei se a doutora quer responder. Então, sintam-se todos abraçados aí no estado do Piauí. Quero sim, doutor Carlos. Eu li aqui, eu estava aguardando um momento para mandar um grande abraço à esposa do doutor Carlos Alberto, porque nós brigamos tanto, eu e o doutor Carlos Alberto, mas ele é uma graça. A esposa dele, eu falei para ela que nós brigávamos. Nossa, como no doutor Carlos Alberto nós brigamos. Doutor Menegildo sabe disso, mas eles são uma graça, gente do céu. Doutor Carlos Alberto, a esposa dele e de todos os demais ali. Pensa, doutores maravilhosos do Piauí e de todos os demais. É que eu tive a honra de conhecê-los pessoalmente. E queremos também, muito presente, sempre nos acompanhando, a esposa do doutor Hermenegildo. Que maravilha de recepção, a quem queremos aqui saudar com um fraternal e carinhoso abraço, né? Desejando que o nosso presidente continue cada vez mais firme e forte, né, dentro das nossas atividades no Piauí. Então, a esposa do doutor Hermenegildo também, nosso respeitoso abraço, e dizer que estamos já com saudade daqueles pratos deliciosos aí do estado do Piauí. Doutor Hermenegildo, vou esperar o roubá-lo. Isso, com certeza. O doutor também é uma graça, a esposa dele. A irmã do doutor Hermenegildo, olha, não tem compadre, não dá para falar de um e de outro, que eu não quero desmerecer nenhuma, porque são todas maravilhosas. As esposas de vocês são todas maravilhosas. Sim, com certeza. São maravilhosos. E também, diga, doutor Hermenegildo. Eu queria só falar do nosso nobre, grande advogado também, que foi pioneiro no Piauí, doutor Júnior Noleto. Doutor Júnior Noleto, nós nos conhecemos em 2010, né? Na mesma faculdade que nós estudamos, e aí ficamos separados, aí fomos reatá-los depois, em 2017, já com a plataforma do WhatsApp, o doutor Leonice nos colocou, eu e ele, como dos representantes aqui no Piauí, no que tange conduzir os WhatsApps, né? Que era mais de 27, né, doutor Leonice? Se não me engano, era muito plataforma. Dizer que é um grande advogado que está hoje no Amapá, que nós começamos juntos. Depois eu fui atrás do nosso nobre advogado, o doutor Tony Bozon, e nós fizemos várias reuniões, mas Deus faz as coisas certas no tempo certo, né? Nos conduziu para este momento de tomarmos posse de fato de direito, e o doutor Bozon e os demais colegas, os advogados, diretores, deixar esse registro aí que o doutor Júnior Noleto é uma peça fundamental aqui no Piauí como advogado, e vai brilhar também no Amapá, com fé em Deus. Era isso que eu ia falar, doutor Carlos, o nosso nobre. Perfeito. Doutor Maurício Rabelo, com as suas manifestações sempre muito precisas, saudando a toda a bancada dos nossos painelistas hoje. Doutor Robson Ramos, por que somos submetidos ao sofismo cruel quando nós deveríamos ser sempre
pautados pela verdade. O que está acontecendo nas nossas universidades, faculdades e campos em nosso país? Onde vamos com essa parafernália toda de mentiras que estão sendo propagadas no mundo jurídico, doutor Robson Ramos? Boa noite a todos. Veja só, doutor, a educação no Brasil, eu tenho feito certas sérias críticas à educação no Brasil, né? E isso que nós vamos debater hoje também faz parte dessa deficiência. Hoje não se estuda corretamente a filosofia e muito menos as técnicas de debate. Então, muitas coisas que estão acontecendo hoje, as pessoas não têm sequer noção do que se trata. A maioria das pessoas atribuem a ideologia, mas nós não estamos falando de ideologia atualmente. Nós estamos falando de técnicas de comunicação, técnicas de persuasão, que já começavam já existiam há 2.500 anos atrás, na Grécia. Então, são técnicas de convencimento que, no passado, já foi estudada. Antes dos advogados existirem, né, da palavra existir, né, já existiam pessoas que tinham como função defender pontos de vista e utilizavam de técnicas de convencimento. A retórica era um exemplo. A retórica era a arte de encontrar argumentos para persuadir as pessoas a acreditarem que algo era verdadeiro ou supostamente verdadeiro, né? Só que os sofistas, que faziam uso de falácias, né, de argumentos, de premissas supostamente verdadeiras ou falsas, mas induziam a uma conclusão errada, né? Porque o objetivo deles era vencer o debate a qualquer custo. O objetivo não era buscar a verdade. Isso é coisa da filosofia. O Aristóteles buscava a verdade. Os sofistas tinham como meta vencer o debate a qualquer preço. E eles foram se especializando nesse campo, né? E se tornaram pessoas indesejáveis, porque passaram a fazer uso de técnicas desonestas, né? Eles usavam, para vencer o debate, ruídos, violência, argumentos falaciosos, e, principalmente, denegrir a imagem do outro lado, né, do opositor. Quando eles não tinham argumento, denegriam a pessoa. E as estratégias que se utilizavam naquele tempo estão sendo usadas hoje. Hoje você está vendo acontecer tudo aquilo que era comum lá naquele tempo, né, há 2.500 anos atrás, ou na época de Roma, ou na Idade Média, acontecendo novamente. E as pessoas pensam que isso é ideologia, que é socialismo, que é comunismo, mas não tem nenhuma relação com a ideologia. Nós estamos falando de técnicas de convencimento, de persuasão violenta, né? Ô, doutor Robson, nesse sentido, técnicas de persuasão, eu não sei se o doutor lembra de um livro de Arthur Schopenhauer, que, aliás, foi considerado um dos filósofos alemães mais rancorosos que já nasceu naquele país. Ele tinha uma obra publicada denominada Como Vencer um Debate Sem Nunca Ter Razão, pelo simples contra-ataque dos contra-argumentos. Então, mais ou menos, está nessa direção, é apontar o erro, né, e seguir no erro sem buscar a verdade. Eu vou ler um trecho de um livro aqui. O nome do livro é Persuasão e Movimentos Sociais, de Charles Stewart. Esse livro é de 1994. O trechinho dele aqui é um parágrafo. Teoricamente, movimento social
tende a forçar suas imposições através da combinação de 3 estratégias: coação, barganha e persuasão. Coação é a manipulação da situação do público-alvo de tal maneira que seguir outro curso que não aquele estabelecido pelo movimento terá um custo alto ou punição. Veja como é atual esse livro. Esse livro é de 94, mas está acontecendo agora. Barganha pode ocorrer quando o movimento tem controle absoluto de algum valor negociável em troca de uma obediência a um dogma. Persuasão é um processo de comunicação pelo qual um movimento social procura, através do uso de símbolos verbais ou não verbais, afetar a percepção da audiência, provocar mudanças no modo de pensamento, sentimento e conduta. Então, veja que esse é um livro de 94. O senhor está falando, mas não está saindo a voz, doutor. O doutor me permite apenas fazer uma colocação. A prova da ordem é necessário para filtrar os maus advogados dos bons. Quer dizer, uma retórica. Os operadores do direito que saem das faculdades não estão preparados para enfrentar o mundo jurídico. Podem ser maus profissionais, podem causar danos à sociedade, etc, etc. E essa retórica que o doutor está apontando. É bem essa direção. Exatamente. Isso tudo é um movimento organizado, orquestrado, está em livros, técnicas de como persuadir as pessoas. Então, eles utilizam esses argumentos falaciosos para persuadir a população a acreditar em algo que não é verdade. E, além desse argumento falacioso, eles também se utilizam de persuasão violenta. O que é essa persuasão violenta? É multa, punição com multa, com prisão. Então, eles têm uma forma de persuadir as pessoas a se comportarem, a aceitarem uma verdade e mudarem os seus pensamentos por coação. É o que está nesse livro. Esse é um livro de 1994. Então, persuasão, coação e punição. Então, são as técnicas que eles utilizam, e são movimentos sociais, né? Que essa ordem extinta, que é uma organização, né, criminosa, eles são um movimento social do crime, né? Mas é um movimento, e eles seguem uma pauta que já está prescrita em livros. Então, veja só, eles induzem a população a crer que essa premissa falsa, né, é verdadeira. Eles induzem a população a acreditar em uma falácia, a de que um recém-formado oferece risco à sociedade, de que o bacharel não é advogado. É exatamente isso aí. Vários argumentos falaciosos, né, que vão convencendo as pessoas. Mas isso são técnicas milenares de argumentação. Veja só, quando a gente foi, eu e a doutora Leonice, nós fizemos, e o senhor também participou, nós fizemos uma pesquisa sobre as reuniões do Senado na época do Império. E lá na época do Império, veja, a situação era diferente, porque lá o engenheiro tinha estudado essas técnicas de debate. O médico, o administrador, o contador, todos os profissionais estudavam a filosofia e técnicas de debate. Então, eles estavam no mesmo nível. Não havia diferença entre o advogado e o engenheiro ou o médico, nem o administrador, contador, etc. Por isso, eles não conseguiram instalar a OAB na época do Império, porque ali, um engenheiro que era senador,
estava no mesmo nível, no mesmo padrão intelectual do advogado. E eles não conseguiam implantar essas falácias, esses argumentos falaciosos não passavam. Só alguns séculos depois, um século, na verdade, né? Um século depois, quando a educação ficou bastante prejudicada, é que eles conseguiram, com esses argumentos falaciosos, enganar as pessoas e aprovar a inclusão da OAB, né? Como, na verdade, como um jabuti, mas conseguiram que o argumento fosse aceito. Mas, naquela época, antigamente, quando todos tinham conhecimento das técnicas de debate e conhecimento de filosofia, eles não conseguiram aprovar nada. Por quê? Porque eles identificavam as manobras, né, que estavam sendo feitas. Mas hoje nós não temos isso. Então, eles fazem 1000 coisas acontecerem e a população não está preparada para reagir. Ela não tem o conhecimento das técnicas de debate para identificar essas falácias, para identificar essa persuasão violenta, né? Porque muitas leis estão sendo criadas para punir, prender, multar. Isso é técnica de persuasão violenta. Termo de ajuste de conduta, né? Promovido pelo Ministério Público, sem embasamento jurídico, né? É a opressão. Isso. E no livro eles explicam. O livro está... Eu dei o nome do livro aí, né? O livro, ele explica direitinho que o objetivo é modificar o comportamento social das pessoas. As pessoas são coagidas a mudar de conduta, mudar de sentimento, mudar de pensamento, mas isso não é divulgado para o grande público. Então, quando isso acontece, as pessoas ficam falando, isso é coisa de esquerda, isso é coisa de ideologia, não tem nada a ver com ideologia. Isso é uma técnica criminosa, uma maneira de se convencer as pessoas na marra, à força, e sem que elas saibam o que está acontecendo para que possam se defender. Então, o que nós temos que fazer é desnudar o que está acontecendo para que as pessoas aprendam a enxergar o que está acontecendo, realmente. A retórica ela é ensinada na escola americana, para os adolescentes. Deixa eu só fazer um parênteses, doutor. O doutor Hermenegildo, o doutor Léo, o doutor Tony, o doutor Domingos da Paz, quem quiser fazer um comentário à parte, só levanta o dedo, né, que o doutor Robson cede a parte, tá bom? Então, nos Estados Unidos, as pessoas aprendem retórica, que é a arte de encontrar argumentos para persuadir outras pessoas. Você tem que aprender a discursar, a debater, né? A retórica é usada lá, mas ela também foi utilizada no passado de forma a se tornar uma coisa mal vista, condenada, porque no passado se vencia o debate a qualquer custo. Por quê? Porque não existia advogado. Então, cada um tinha que se defender perante um tribunal, ou coisa parecida, uma acusação, ou defender um ponto de vista político, pessoalmente. Então, todos estudavam as técnicas de debate. E eles faziam uso da eloquência, da lógica, e até aí tudo bem. Mas depois começaram a apelar para a violência e desonestidade. E aí passou a ser, o sofisma passou a ser mal visto na sociedade. E foi condenado por Platão e por Aristóteles. Mais tarde, os romanos deram uma melhorada. Na Idade Média, voltou a ser utilizado, foi até o século XIX, mas no século XX deixou de ser ensinado. Mas agora, no século XXI, está sendo empregado em massa contra a população, só que a população está desavisada. Ela não sabe se defender, não sabe se proteger.
não sabe Exatamente. identificar o que está acontecendo. Então, é por isso que é importante esse tipo de live aqui. Obrigado, doutor. Exatamente. Doutor Hermenegildo, a técnica empregada, isso parece que não só no mundo acadêmico, mas no mundo dos próprios colegas, né? Quando diz, você é apenas um bacharel, todos os advogados, inscritos ou não inscritos, são bacharéis. E todos os advogados trazem no seu título, no seu diploma, a profissão de advogado. E quem é que diz isso? Veja que no passado, até 2016, o Código de Ética e de Conduta lá daquela instituição, no artigo 29, estabelecia que o título de advogado era trazido do diploma para dentro da OAB. E ela, quando a ANB começou a divulgar isso, ela resolveu mudar. E mudou, a partir de 2016, esse artigo 29. E suprimiu essa parte. Né? Veja, porque contra fatos não há argumentos. Quando você aponta a verdade, né, os golpistas, sofistas de plantão, eles estão sempre ávidos a mudar aquilo que lhes desagrada. No estado do Piauí, você verifica que essa situação também se está presente, que bacharel não é advogado, advogado é advogado e deixa ser bacharel? Com certeza, doutor Carlos, porque é geral, em todo o Brasil. Porque, como o doutor Domingos, o doutor Ramos falou, essa técnica ela está sendo usada pela esquerda, é simplesmente isso. Essa técnica nefasta está sendo usada pela esquerda, porque não adianta você ter mais no que tange o direito em si, você discutir o direito em si, já não importa mais nesse sentido. Me refiro à esquerda que está no poder há muito tempo. Criam essa narrativa, sofismo, criam as mentiras e jogam nas faculdades, jogam nas universidades. Ou seja, uma verdadeira cultura de ideologias. Não podemos fugir dessa prática que está sendo empregada, né? Ou seja, para o lado do mal. No Piauí não foge a regra. É uma cultura que criaram nas faculdades que não se forma mais os profissionais. E se militantes de esquerda, está claro e notório em todo o Brasil. Então, o Piauí não foge essa regra jamais. Faz parte desse jogo maldito, dessas narrativas, onde o advogado deixa de ser aquele profissional realmente preocupado com as matérias, as disciplinas afins, como filosofia, psicologia, a filosofia do direito em si, entendeu? Saber o que é um positivismo e um naturalismo, né? Você vê que um é dinâmico, um é mutável, outro é imutável. Isso nos procura, não estuda mais isso. Estuda-se militância, saber quem tem razão é quem tem a força, quem tem o poder. É isso que está instalado no Brasil até agora, porque se não fosse assim, nós estaríamos laborando livremente os advogados, entendeu? Então, essa técnica, ela está sendo realmente implementada pela esquerda desde 1985 para cá. Quem não se lembra, doutor Jacques Andrade, quem não se lembra do livro chamado Leviatã, né? Ou então o Contrato de Submissão Social de Jean-Jacques Rousseau, né? Aliás, são dois paradoxos aqui. O Thomas Hobbes diz que o homem é o lobo do homem, né? E criou aquela história do Leviatã, que tinha que ser criado uma instituição que todos fossem. Ele inclusive fala, né, isso é 1700 e alguma coisa, né, 1600, não me lembro exatamente de quando, Thomas Hobbes vem com essa narrativa, dizendo de que o homem mata com tanta facilidade, como se mata uma res, um animal, enfim, mas ele tem medo de uma coisa, ele tem medo de ser morto. E por ter medo de ser morto, ele cria um pacto de submissão social. E no livro do Grande Leviatã, isso está muito bem retratado, né? Então, o Leviatã fica fora desse pacto para fazer com que a parte que está submetida sobre ele respeite. Mas é exatamente isso. O Dr. Jacques traz com muita propriedade esse pensamento hobbesiano, né, que depois é contra-atacado por Jean-Jacques Rousseau,
né, que disse que o homem não é mau, não é perverso, não é ruim, não é mentiroso quando nasce, mas ele passa a ter esse comportamento quando ele começa a passar a conviver em sociedade. Mas não é pelo fato de ele conviver em sociedade que ele passa a ter esse comportamento. Ele tem esse comportamento quando ele passa a adotar os hábitos da sociedade com a qual ele vive. Isso me lembrou da questão do tráfico, isso me lembrou da questão dos advogados que saem das faculdades dizendo: tu é um bacharel e tu não é advogado mesmo depois de diplomado. Não, você a faculdade não forma advogado, forma bacharel em direito. Forma bacharel em direito da profissão de advogado. Isso é retórica. Isso que o doutor Robson Ramos estava comentando, que é sofismo, né? Como diz o Arthur Schopenhauer na sua amarga exposição do pensamento, de que como vencer um debate sem nunca ter razão. E ele também tem uma frase muito interessante: das Leben ist ein Geschäft, né? Ele diz assim: a vida é um negócio, né? Então Arthur Schopenhauer, apesar no âmago da sua amargura, ele trouxe muitas coisas interessantes para a reflexão do nosso dia a dia. Então, eu percebo, Dr. Robson Ramos, nessa sua brilhante exposição, que muito temos que fazer para acordar o jovem que está alienado, né, doutrinado pelas doutrinas nefastas das universidades, que muitas vezes têm os professores militantes da esquerda impondo um direito esquerdista sem um direito pensado, né? Toda lei tem um nascedouro pensado. É a filosofia do direito. É por isso que nós estudamos filosofia do direito. E as ciências políticas, para poder trazer envergadura na imposição da lei, né, baseado no princípio do direito administrativo, de sua tramitação, votação e inserção no mundo do direito. O doutor Domingos da Paz hoje comentou sobre isso, né? A eficácia, a validade, aquela coisa toda, né, doutor Domingos? Então, é isso que nós precisamos retomar. O pensamento do direito e não apenas a submissão às ilicitudes, doutor Domingos. Só para acrescentar para o doutor Domingos comentar também, o problema da coação. Os grupos sociais estão promovendo um movimento de coerção. Eles estão coagindo as pessoas a se comportarem como eles querem. Quem não age desta forma é, entre aspas, o que eles chamam de cancelado. O sujeito é demitido do emprego, o sujeito não arruma emprego em lugar nenhum, ele sofre uma pressão que vem de setores, né? Tem uma outra coisa que está escrita no livro, que me falha o nome aqui. A persuasão é pervasiva. Pervasivo, ele significa que ele corre em todas as direções, atravessa paredes, se infiltra em todos os órgãos, né? Então, você tem esse tipo de influência dentro do Ministério Público, dentro do Judiciário, dentro do jornalismo, na televisão, os artistas, etc., e dentro das empresas agora. Porque se você fizer algo que não está no livro isso, se você tem uma conduta, um pensamento diferente daquele que a organização defende, você é punido, né? Então, esse é uma situação que está ocorrendo. Nós temos visto várias pessoas perderem o emprego, serem presas, ser ameaçadas de multa, etc. Então, essa coação social está acontecendo a olhos vistos, né? E já virou crime, porque a empresa está punindo as pessoas pelo pensamento delas. Isso é um absurdo, né? Então, em cima disso, agora eu passo para o doutor Domingos, que ele é bom em comentar esse tipo de abuso. Né, doutor? Então, aí é interessante que o que fala de sofismo, eu fazendo aqui uma manifestação mesmo no processo, a outra parte, ela usou exatamente o sofisma. E aí, bombardeou de sofismo e tal. Bom, a coisa saiu da comarca e foi para o tribunal. Chegou no tribunal, a desembargadora, caiu no mundo da desembargadora, ela oportunizou para que as partes falassem no processo, manifestassem no processo sobre vários assuntos e sobre o seu direito, que vai para julgamento.
E aí eu fiz a manifestação. Peguei o processo, dissequei ele, né, como sempre faço, e o interessante é que eu achei uma coisa que é interessante, chama-se narrativa de aventuras. Narrativa de aventuras. O que é a narrativa de aventuras? É uma coisa mais sofisticada do que o sofisma. Por quê? Porque é o momento. A outra parte, ele envolve de tal forma, ele cria uma história de tal forma e acaba te envolvendo naquela história. E você, inocentemente, você acaba sendo atraído para essa história idiota, né? E aí você acaba... É como se fosse denúncia do MP. O MP, quando faz denúncia, ela não faz denúncia certeira. Pá, é isso aqui. Não. Taxativa, é isso aqui, não. Ele faz uma denúncia genérica. Aí pega um advogado que não tem experiência em fazer esse tipo de defesa, o que acontece? Ele cai na esparrela do promotor. Ou seja, ele começa a divagar no processo coisas que não tem nada a ver. E aí cai na mão do juiz e fala, que porcaria é isso aqui? Aí acaba o promotor levando a vantagem. Por quê? Isso chama assim narrativa de aventuras. E isso é comum. Eu falando hoje à tarde com o doutor Carlos, nós falamos sobre o mundo jurídico. O mundo jurídico não aceita a Lei 8.906. Por quê? Porque ela é capenga, ela é nula, ela é falsa, ela tem todos os defeitos que com a lei não pode ter. Então, eles falam até disso aí. O negócio jurídico, para que seja válido e tornar-se efetivo, necessita de alguns elementos chamados de essenciais. Esses elementos são a existência, a validade e a eficácia. E essa lei 8.906, ela falha aqui na existência, falha na validade. Ela só tem eficácia porque as pessoas foram engambeladas aí com o sofisma, batendo a mesma coisa. Por exemplo, aquilo que o jornalista nazista, né, o Goebbels falava, que você, de tanto repetir uma mentira, se torna verdade. Então, você entra e começa a falar, repetir, a pessoa acha que é verdade aquilo ali. Mas o mais importante de tudo isso, eu vejo da seguinte forma ainda, eu penso da seguinte forma. Nós desenvolvemos um instrumento jurídico que é um debate. Toda semana nós temos um debate nas redes sociais, através da nossa participação na live, que é mostrar exatamente o direito em si, nu e cru, conforme o entendimento legal da coisa. E isso nós nunca tivemos no Brasil. É a primeira vez que tem no Brasil isso. Então, isso já é uma vitória da ANB. É trazer para o debate com a população a troca de ideias e a harmonização das coisas que passam no mundo jurídico, que ficava muito adstrito a quem? A juízes, promotores, desembargadores, ministros, alguns advogados e juízes. Então, ficava muito fechado, num campo fechado. E a sociedade brasileira não tinha acesso a isso. Hoje, não, mudou. Hoje mudou o pensamento. Por quê? Através das nossas lives, nós levamos à população o conhecimento, a coisa jurídica perfeita, porque aqui ninguém está aqui para enganar ninguém. O doutor Carlos já passou dos 30 anos de idade, eu já passei dos 30 também, o doutor Merino já passou dos 30 anos também, todos nós já passamos dos 30 anos de idade, então não temos por que mentir, por que enganar. Eu não tenho a mínima vontade de militar do lado da esquerda. Então, o que acontece? Para mim, me interessa só uma única coisa, é aquilo que a gente busca no processo. No processo se busca a verdade real dos fatos. É isso que a gente busca aqui. A verdade real do quê? Dos acontecimentos jurídicos, para esclarecer as pessoas. Não que estejamos nós catedráticos, né, em passar o conhecimento. Não, nós passamos exatamente com a forma, do jeito que é. É aquilo que eu sempre fiz no jornalismo. Há 52 anos eu faço isso em jornalismo, que eu faço passar o fato. Se a pessoa entender, ela entende o fato. Aí ela pode divagar e fazer o que ela quiser, tá certo? Você não pode induzir a pessoa a pensar do jeito que você pensa. Você tem que deixar a pessoa com liberdade. Haja vista que você tem que respeitar o que está na Constituição Federal, no artigo 220, que é a livre manifestação do pensamento. E isso tem que ser feito em todos os sentidos. É na casa, é no serviço, é no trabalho, é no jornalismo, é na advocacia. Aonde você for, tem que respeitar isso.
Porque isso é a essência da vida. É muito melhor você morrer do que perder a liberdade de você pensar. Com certeza. Doutora Léo, os sofistas de plantão atual estão todos eles mergulhados naquela entidade, né? Trazer uma retórica que todos nós sabemos que não é verdadeira e trazer uma narrativa que todos nós sabemos que é falha, né? E falha grave, muito grave. Induz, inclusive, muitos juristas, por conveniência, né, ou por desconhecimento, a decidirem pelo erro e não pelo acerto, como disse o doutor Domingos da Paz. Porque o ato jurídico perfeito já pode ser anulado, né? Todo mundo sabe por quê. Exatamente, né? E eu sempre vou retornar na história desde lá de trás até 1990. Eu vou retornar na carta de Fidel Castro para Hugo Chávez Maduro e Lula. Eu vou retornar no Foro de São Paulo e eu vou retornar no que fizeram com a educação a partir do ano de 1990. Eles construíram um exército de, infelizmente, ignorância. Por quê? O que acontece? Eles fizeram de tal forma, dentro das cadeiras, desde lá da base até chegar no curso de formação acadêmica profissional, um trabalho de doutrinação, um trabalho de emburrecimento, um trabalho de colocar as ventas e nos ouvidos que eles não buscam a verdadeira história, a verdadeira profissão. Eles não buscam hoje, até hoje. Eu estava conversando com um colega de Brasília e também com um da Bahia. Ele estava até aqui falando aqui, o doutor Washington, e também com o doutor Aloísio, do Distrito Federal, que em breve estará junto conosco. Ele é um professor e ele estava comentando comigo o que fizeram com a educação. Tá? Infelizmente, olha, é assim, ó, não é, ele é diferenciado como alguns professores lá, mas eles são obrigados a lecionar e passar aquilo que a escola, que a instituição obriga. Então, temos vários professores que não são doutrinados, não são alienados, não são, mas eles são obrigados a passar aquilo que é determinado pela instituição. E o que acontece? Muitos dos nossos colegas aí fora, não vou falar nem... tem muitos que têm as nossas idades, né, mais de 30 anos, como disse nosso amigo doutor Domingos, que eles ainda estão totalmente lá em Nárnia. Continua em Nárnia. Hoje eu vi uma publicação dentro da plataforma, nossa, da NB do Telegram, que eu falei, meu Deus do céu, não é possível, que o doutor está vendo tudo que tem acontecido, do que está acontecendo. O Brasil, ele está virando assim, ó. Então, tenho certeza que muitos ainda vão tirar as ventas dos olhos. Nós, da NB, estamos levando informações, não é desinformação. Nós estamos levando desinformação. E a cada dia, muitos e muitos, sejam eles inscritos ou não inscritos, estão se unindo a nós. Infelizmente, ainda nós temos, sim, uma grande parte, né, da magistratura aí, mas já começaram também a olhar de uma forma diferente, doutor Carlos. Já começaram a olhar... Graças a Deus. De uma forma diferente, que nós temos aí conhecimento, acho que de 3 ou 4 casos, que foram arquivados exercício legal da profissão. Aonde está o exercício legal da profissão na advocacia? Aonde está essa lei regulamentada em provimento? Nós aprendemos o que é provimento. Só que, infelizmente,
todo esse aparelhamento fizeram com que muitos daqueles que são indicados lá pelo quinto daquele estatuto lá, daquele natimorto, que revogou 4.215/63, que até lá todos eram advogados. Agora, doutora, só quero fazer um comentário aqui. Vamos supor que o Supremo Tribunal Federal reconheça que a Lei 8.906 perde a sua eficácia. Como ela revoga lá a 8.906, ela revoga o 4.215, se ela perde a eficácia, ela não estaria de volta a 4.215, não é pela repristinação. Não é pela repristinação. Ela traria de volta a 4.215/63, se a 4.215/63 é um acessório do 19.408. Não, mas sim. Por que ela iria trazer de volta a 4.215? Não, eu me refiro, mas a 4.208, a 4.215, ela está relacionada a 20.784. O 20.784 não é o regulamento que eles tiveram como base a sua criação do decreto 19.408, que tiveram um ano. Pois é, e a 4.215 não revogou esse 20.784. Ela não revogou, mas ela trouxe no seu bojo do artigo 1º que a ordem foi criada pelo decreto 19.408. O que nos leva à conclusão que a decretação do fim ou da revogação do decreto 19.408 pelo 11/91 põe a sepultar tudo. Exatamente, porque são todos acessórios de principal. Nós não aprendemos isso? Vamos usar aqui, olha. Como é que é, doutora? Cria-se um vácuo jurídico aí no mundo do direito. Exatamente. Principalmente, se alguém quiser dizer que a Lei 8.906 tem validade, não, que nós não concordamos, mas o que existia entre 1991 e a 1994? Uma entidade que não existia e emitia carteira. Gente, isso é grave. É isso mesmo. Exatamente. Isso é grave. Doutor Carlos, vamos usar um exemplo aqui, assim, bem básico, tá? Nós temos o nosso diploma, o nosso registro de nascimento, correto? Sim. Aí nós vamos lá, eles levam para o posto de saúde, vai lá, faz um registro no posto de saúde, tem a carteirinha de vacinação, atingimos uma certa idade, vamos para a escola. Lá na escola, nós vamos ter lá um registro lá na escola, que ele vai receber um número, aí nós vamos até lá no curso superior, passamos por todos os estágios, temos um diploma, aí nós caminhamos, chegamos e, de repente, partimos daqui para o outro lado. Aí nós vamos ter um certidão de óbito. O que acontece com todos aqueles históricos acessórios antes, no período, no lapso temporal do registro de nascimento para a certidão de óbito? O que acontece com tudo isso daqui? Eles são todos um acessório do principal, não são? Registro de nascimento. Está instalado o caos. Se o principal perdeu a existência, não existe o acessório. O acessório já está dizendo. O acessório, você entendeu? Morreu tudo. Então, mas aqui nós não estamos discutindo os atos do advogado que tem um ato perfeito jurídico, que é o seu diploma na mão. Mas, sim, todas as ações daquela entidade são nulas. Se separa aí o CNPJ do registro, né? O CNPJ do Conselho de 1966, eles deveriam ter sido comunicados à Receita Federal e baixado através do decreto 11/91. Se vocês pegarem a história da OAB, ela tem como data de criação o decreto 19.408, está lá registrado no arsenal dela lá, pode entrar. Está lá, que a OAB foi criada pelo decreto 19.408. Está lá. Aí eles trazem a história dela até 64,
depois eles trazem a história dela, pula para 94, eles pulam 91. Eles não falam Chama-se de 91. sufismo, doutora. Exatamente. Eles não falam desse lapso temporal de 91 a 94, quando entra 8.906/94. Eles pulam essa parte da história. Por que eles pulam? Sufismo. Amnésia. Amnésia jurídica. Nas cadeiras acadêmicas, eles colocam nas cadeiras acadêmicas isso tudo, instituição de ensino, cursinhos, OAB, FGV. Infelizmente, né, nós temos uma grande Ministério Público, a magistratura, que coloca na cabeça daquele que está na cadeira acadêmica que, para ele ser advogado, ele tem que passar pelo crivo do exame de ordem. Aí nós vamos para o exame de ordem, nós pegamos lá regulamentado e provimento. Ué, provimento virou lei agora? Não é um ato vinculado à administração pública? Não está na Lei 8.112/90? Está lá. Como é que pode? E até 1991, me diz uma coisa, por que é que não tinha o exame? Doutor Tony. O vínculo público, nessa época, doutor Carlos, ela mantinha o vínculo público. Ali ela poderia aplicar esse exame por provimento regulamentado. Depois disso, não. Doutor Tony. Não. Diga, doutora. Doutor Carlos, doutora Leonice e nobres advogados que nos acompanham. Eu tenho observado nessas andanças que a gente vai toda terça-feira, toda quarta e quinta-feira, nós vamos aos tribunais de justiça aqui, as varas, né, a todo um ambiente jurídico, né? E conversando com juízes, desembargadores, advogados, né? A gente tirou algumas conclusões, certo? Primeiro que, assustador, que quase ninguém conhece essa história. E aí, quando a gente começa a narrar, causa tem que ser até narrado com cuidado, que é para não alguns se assustarem pela grandeza do crime, vamos dizer assim, se espantam e fico mais espantado nós, advogados, homens do mundo, operadores do direito, não tem ideia de onde vem sua instituição, não conhece a história da sua instituição, né? Não, senhor. E quando eles tomam ciência desse todo esse crime, né, eles ficam assustados, né? Alguns relutam, né, em aceitar, alguns sorriem, não vão nem para o debate, mas outros sim vão estudar e vão analisar. Eu observei também que, dentre os magistrados, os juízes, desembargadores, a OAB não desfruta de respeito por dessas partes. Vocês sabiam disso? Sabia. Muitos aceitam a OAB, né? Aceitam a situação por fazer parte, sim, de todo um sistema, todo um sistema implantado. Mas tem vários desembargadores que eles não têm uma boa relação com a Ordem dos Advogados do Brasil. E muitos até torcem, já tendo ciência desses fatos, para que eles venham a tomar volume, venham à tona mais forte e trazer por terra toda essa situação da OAB. Então, eu percebi isso, né, nessas poucas andanças que a gente tem tido nos tribunais de justiça do Piauí. Perfeito. Doutor Hermenegildo. E só reforçando aí ao advogado Dr. Tony Bozon, eu estive em loco no tribunal, falei com 3 desembargadores, os 3 ficaram pasmos quando eu falei que a OAB tinha sido extinta em 91, eles não sabiam disso, acredito. E muito menos como ela foi criada. Não foi criada, não sabiam disso. E como o doutor falou, Tony Bozon, falou bem com propriedade, não tem o devido respeito. Eu senti isso lá de perto com os desembargadores. Nos chamaram, vem cá, doutores, vamos pensar aqui sobre a questão da OAB da NB. Nós demos aquela aula com o representante nacional, né? E eles ficaram pasmos com toda a situação, principalmente da falsificação da assinatura do Itamar Franco. Ficaram estarrecidos, né? Estarrecidos. Então, reforçando, só que o
doutor Tony Bozon falou. Isso procede sim, tranquilo. E, inclusive, no Espírito Santo, também eu já tomei conhecimento de desembargador no Espírito Santo também, aqui na Barra Funda, em São Paulo. Tá? Eu vi um comentário aí, o doutor Carlos, que teve uma pessoa que falou que o defensor público não precisa ter inscrição na OAB. Realmente, isso já foi julgado pelo STJ, já foi, inclusive, já também pela corte lá, né? Por quê? Porque o defensor público, ele é investido do provimento, ele é investido do concurso público, ele é remunerado pelo Estado. Realmente. Então tá, gente, nós estamos infelizmente chegando ao final de mais uma live. Tão instrutiva, tão agradável, tão importante, né? Com a participação dos nossos internautas, com esses painelistas extraordinários, prometendo voltar na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, quem sabe já com nossa tecnologia de informação em atividade, já funcionando, com nosso banco de dados em construção, né? Vai demorar um pouco mais, porque tem que ser alimentado todo o processo, né? Mas o site possivelmente já estará no ar a partir da próxima quinta-feira, já funcionando. Saudando aqui o nosso presidente regional do Tocantins, doutor Adalberto Martins. Então, quero agradecer de sobremodo o doutor Hermenegildo, o doutor Tony, pela recepção calorosa que tivemos eu e a doutora Léo lá no estado do Piauí, em Teresina, com seus respectivos familiares, esposa, filho, né, que fomos buscar na última noite, né, doutor Tony, na escola. O Reginaldo, que é o nosso grande engenheiro, sua digníssima esposa, enfim. Queremos aqui saudar a todos, né? A todos com muito carinho, deixando saudade. Eu vim embora com a mala carregada de saudades. Então, espero um dia voltar em breve para renovar o nosso abraço. E muito obrigado, doutor Hermenegildo, doutor Tony. Eu quero que vocês sejam portadores dos nossos agradecimentos aos respectivos familiares. Ao doutor Domingos da Paz, sempre minha homenagem, meu irmão, pela participação brilhante. O doutor Robson Ramos, nosso advogado constitucionalista de grande saber jurídico constitucional, a doutora Leonice também, com as suas posições firmes e fortes. Eu quero agradecer em nome da nossa Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, aos nossos internautas que estão conosco todas as segundas-feiras. Então, a todos, rendo aqui a minha homenagem, mais uma vez, parabenizando o nosso trabalhador brasileiro, e semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos de volta com mais uma live. Inscreva-se, compartilhe, isso é muito importante, e dê o seu joinha se puder. Tá bom? Semana que vem estaremos de volta. Oi? Só uma palavrinha. Aproveitando o ensejo, a presença do doutor Hermenegildo aí, sobre aquela documentação, né? Isso, importante. Sobre aquela documentação, essa documentação, ela existe de fato, né? E nós já salvamos um irmão nosso lá de Goiânia, de Goiás, né? Porque ele foi incluído nessa presepada aí, e aí a doutora Leonice me ligou apavorada, não, vamos acertar isso aí. Eu corri e falei, não, entra lá no site lá e entra no site do tribunal e pega toda a documentação que está lá. Aí perguntei se ele tinha acesso, falou, tem. Então, se houver necessidade de qualquer lugar do Brasil que houver um incidente onde a própria polícia interpele dizendo que exercício legal da profissão, imediatamente entre em contato com a regional, a regional entra em contato com a nacional e a gente passa toda a documentação que já está no processo, não é que está inventando, não. E isso já foi levantado, essa lei já está sendo questionada no processo criminal, tá certo? Então, aí cai de vez por terra, cai definitivamente por terra esse sofisma aí, entendeu? Que o advogado da ANB, ele está com o exercício legal da profissão. Então, primeiro que não existe, né? E o outro que você vai jogar a documentação real, de fato, que já está no tribunal, está na mão do desembargador. Então, não tem conversa fiada. Bate lá, tá duvidando? Liga para o desembargador, fala para ele como é que está a situação lá. Puxa uma certidão de objeto de pé, sei lá. Até acaba com a patifaria. Doutor Domingos, só lembrando, tá, que todo esse suporte são os nossos filiados e associados, tá?
Com certeza absoluta. Perfeito. Aí fica à disposição da Nacional e à disposição dos nossos irmãos da ANB a nível de Brasil. À disposição. E não Maravilha, é o primeiro caso, né, do nosso amigo de lá de Goiás, não é o primeiro caso, esteja para o terceiro, quarto caso, já teve 2 que já foram arquivados, entendeu? Perfeito. Semana que vem, mais uma live, a partir das 20h30. A todos os nossos internautas, nossa saudação, muito boa noite, Deus os abençoe, uma excelente semana.